Olá, amigos. O Portal DBO e a revista AgroDBO tem a satisfação de receber a visita do engenheiro agrônomo Fábio Torretta, presidente da Arista. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, Richard. É um prazer estar aqui com vocês na DBO. É sempre um prazer conversar sobre agricultura, né? É sobre isso que a gente vai, mais ou menos, conversar e ouvir a sua visão, não só como agrônomo, mas como presidente de uma empresa de agroquímicos, né? Como é que vocês veem hoje com esse crescimento todo do Brasil em agricultura nos últimos anos? Qual é a visão que você e a Arista possuem do potencial do Brasil nessa área daqui para frente? Bom, a agricultura é o Brasil que dá certo, né? A Arista, eu acho que você, né? Nós somos otimistas, né, com o nosso país. É verdade. Em termos de agricultura, Richard, é sensacional, né? Disponibilidade de terra, de clima, de recursos, e oportunidades por cultivo, fruticultura. Então, há um otimismo muito grande, né? Eu acho que nesses últimos anos é o setor que, né, continua de pé no Brasil, né, nesse período de recessão. Eu acho que a agricultura, sem dúvida, se mostrou forte, resiliente. Uhum. E mesmo se pegarmos assim esse ano, né, para os cultivos de exportação, né, a gente vê uma tendência ainda muito positiva, né? Então eu estou falando de café, de laranja, mesmo de soja, que não está com aquele preço que eu acho que o produtor gostaria, mas a combinação de boa produtividade, o preço e o câmbio principalmente deixa a equação favorável para a soja. Então os cultivos de exportação em geral, mesmo algodão, os cultivos de exportação a gente vê de uma maneira bastante positiva, crescente, o câmbio ajudando a equilibrar um pouco as contas, né? E talvez onde acendeu uma luz vermelha, falando um pouco da realidade atual, é nesse setor de frutas e verduras, né? Que realmente sente mais a crise do Brasil, um mercado mais local e aonde a gente tem uma certa preocupação, né? Mas esse otimismo da Arista, que é uma empresa multinacional, deixou de ser japonesa, agora é americana, não é isso? Como é que foi esse processo? O que vai trazer de novidade isso? Há quanto tempo tem já essa transformação? Essa transformação vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos. Iniciou em 2015. Fechou esse processo? Fechou. É uma empresa americana com alguns japoneses remanescentes? Olha, eu diria que a gente tenta, né, pelo menos pegar o que é de positivo em cada cultura, né? Ou seja, continuamos uma empresa muito técnica, muito próxima do produtor, muito séria, pensando sempre em ganhos de longo prazo, não de curto, mas ganhamos uma certa agressividade em assumir riscos, projetos com os americanos. Então está sendo bem interessante. Fizemos uma tecnologia, o que vocês vão trazer de novo para o mercado? Tá, essa pergunta é excelente. Eu acho que para o Brasil continuar na posição que está, né, com uma agricultura grande e de sucesso, o que nós estamos fazendo, né? A Arista é uma empresa que não tem preconceito, Richard. Está até em moda, né? Falar que quer dizer isso? Nós não temos preconceito a respeito do químico, do bom químico, e não temos preconceito a respeito do biológico, do bom biológico. E vão ter os dois. A proposta nossa é de integrar esses dois mundos que hoje funcionam um pouco separados, né, ou bastante separados, mas de trazer junto em um programa que combine produtos químicos, bons químicos, com produtos biológicos, mas visando menor toxicidade, menor impacto ambiental e zero ou baixo resíduo. E esses dois mundos já fazem uns 10 anos que nós estamos nisso, investindo muito em biosoluções, né, através de aquisições, e começamos mais nos últimos anos a encontrar sinergias, né, a fazer o MIP, a fazer o manejo integrado de pragas. E tenho certeza que nós estamos no caminho certo, porque o que a gente tem encontrado é uma maneira, como você falou, de aumentar a produtividade, que é fundamental, não precisar devastar nem novas áreas, né? Em termos de preservação, isso é importante,
mas a gente também está conseguindo ter aumento de qualidade, redução de uso de defensivos. Você pode achar esquisito, né, me chamar aqui, né, mas nós estamos muito engajados, né, nessa questão que se a gente conseguir fazer uma produção mais sustentável, né, mais inteligente, a gente é disposto. E só com o orgânico é difícil, Richard, em termos de custo e em termos de produtividade. Em grãos eu diria que é quase impossível. Quase impossível, né? Agora, a combinação nos parece a saída. A gente tem explorado essa ideia em estações de pesquisa no campo e encontrado várias sinergias. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente pega, né, falando já de lançamentos ou de tecnologias que a Arysta está trazendo. Normalmente, a minha indústria, né, pegava e fazia um tratamento de semente, colocava lá um fungicida, um inseticida e um inoculante. Isso era mais ou menos o normal padrão, pacote no básico. mercado. Bom, a gente começou a entender que se eu coloco um bioestimulante nessa equação, né, pequenas dosagens e bioestimulante de extrato vegetal, totalmente, né, biológico, né, a solução, eu consigo ter muito mais raiz, um início muito mais vigoroso, maior uniformidade, e a gente prova com mais de 100 experimentos, né, o custo-benefício. Quer dizer, por que não usar o bioestimulante em uma etapa de estabelecimento de cultivo? Então esse é um tipo de exemplo. Ou seja, associando o agroquímico ou o agrotóxico, o veneno, como chama o produtor, além da cura da saúde, das doenças, vocês estão estimulando como fertilidade da planta. O conceito nosso, a gente chama isso de pronutiva, ou seja, essa combinação do químico com o biológico. Esse biológico pode ser um produto de biocontrol, um biodefensivo, um biofungicida, inseticida. Pode ser um bioestimulante, um fisioativador, ou pode ser um fertilizante que a gente chama de inovador, mais baseado em quelatos, aminoácidos. E a ideia com esse programa Pronutiva é o que você falou, é ter a saúde vegetal. A gente acredita que uma planta melhor desenvolvida, né, ou melhor nutrida, melhor a doença, vai ter menos enfermidade, vai ter menos... E qual é a sua perspectiva da Arysta nesta área? Vai crescer mais essa área do que a área de agroquímicos? A gente não tem dúvida disso. Já vem acontecendo, nos últimos anos está crescendo acima de 2 dígitos, e a nossa previsão para os próximos 5 anos é de crescer também 2 dígitos. Se a gente olhar o Brasil, nós estamos até um pouco atrasados, né? Se eu comparar, por exemplo, o México é impressionante como ele está indo nessa linha. A Arysta, por exemplo, já tem 30% do seu negócio em biosoluções, né? Nunca vai deixar o químico, mas nessa combinação, né, cada vez mais forte. Acho que tem um ambiente regulatório um pouquinho mais fácil, se registra o produto. Não que os critérios sejam menores, mas o tempo de registro é de 1 ano. Então, você tem uma dinâmica nesse mercado do México maior. E é verdade que o México está muito focado em cultivo de exportação para os Estados Unidos, né? Muitos vegetais, frutas, berries. E aí a exigência dos Estados Unidos em termos de resíduo é rigorosa. Então eles andam rápido. O Brasil vai nessa linha, vai desenvolver muito, mas está um pouquinho atrás. Então a gente vislumbra um futuro muito interessante, diferente, e que vai exigir um outro agrônomo. E vai exigir muito mais agrônomo. Atualizado e modernizado. E técnico, para poder entender que, por exemplo... Uma visão holística. A visão holística, você falou tudo, é isso mesmo. E nós temos também uma ameaça que o produtor tem que nos ajudar. Na parte de químico, qual é uma das maiores preocupações nossa hoje, que é um tema que você deve estar abordando, né, com os teus convidados, que é a resistência. A gente tem usado, né, o mesmo ingrediente ativo vários anos, sem rotação de cultura, desenvolveu resistência da doença ou da praga. Já que você falou em resistências, nós temos 2 caminhos, né, que a gente avalia como perigosos e altamente importantes no momento. Primeiro, a resistência em
em ervas daninhas, buva e várias outras, né? Como é que vocês estão vendo essa área? A Arista é uma das líderes em manejo de pragas resistentes a glifosato. Então, isso é uma ameaça. Começou com uma ou duas ervas, hoje nós já identificamos 10. Isso, com certeza, é uma coisa que vai fazer com que as pessoas tenham que saber usar os produtos, intercalar produtos, fazer misturas, usar a dosagem certa. Sem dúvida nenhuma, o produtor e a indústria têm que estar atentos a esse problema da resistência. Nessa questão da resistência, os produtos biológicos são super interessantes, porque, ao contrário do químico, eles têm, primeiro, tem diferente modo de ação, é multi-site, não é específico, então ele traz um benefício. Às vezes, nós temos que mudar a mentalidade, o produto biológico não vai ter um bom controle como o químico. Né? Ele é mais lento. Às vezes o químico você está acostumado a pôr 90% de eficiência, por exemplo. O biológico pode dar 50%, 60%, vamos supor. Tem biológico que dá 100%, né? Mas estou dizendo só para ilustrar. Mas ele equilibra, né? Isso, exato. Isso não quer dizer que você não vai usá-lo. Nenhuma rotação de produtos, principalmente para evitar de usar sempre um só, que age da mesma maneira, tá? O biológico tem um fit sensacional. E sem agregar nenhum resíduo na Mas para herbicidas, a Arista vai ter alguma ação, tratamento biológico? Tem pipeline, tem bioherbicidas. Tem bioherbicidas. Tem. Estamos avaliando. Isso é uma boa notícia. Nós em bioherbicidas, vamos dizer que tem coisas aí sendo desenvolvidas, mas o que está na boca do forno é muito mais biofungicida e bioinseticida. Se em herbicidas você tem essa perspectiva, esse panorama. Agora, é assustador nós verificarmos o que nós tivemos na última safra de soja, com 8 regiões, em 5 estados, com soja atacada por ferrugem resistente a todos os fungicidas. 200 pontos de soja resistente é exclusão na certa. Ou seja, a soja Brasil corre perigo não só nesta safra, mas no ano que vem também. Qual é a visão de vocês? Como é que vocês, na área de agroquímicos, estão vendo esse problemaço que está a caminho? Eu acho que você descreveu super bem, Richard. É um problemaço, está o setor inteiro debruçado nisso. Acho que todas as empresas trabalhando com misturas, integração de químico com biológico, variedades. Eu acho que o setor inteiro, porque é uma ameaça tremenda, né? Antes nós tínhamos assim... A gente introduziu um princípio ativo novo, né? E esse princípio ativo era efetivo 20 anos, né? Tinha um payback super interessante, né? E custava, sei lá, 150 milhões de dólares para desenvolver. Hoje nós temos o custo para desenvolver um ingrediente ativo é 300 milhões de dólares, né? Tem mais requerimentos, exigências. E o ciclo de vida ficou curto. Então nós temos, por exemplo, as carboxamidas que foram lançadas aí, né? Não deu 3 anos. Não deu 3 anos e já tem resistência. Então, quer dizer, isso As plantas são mais inteligentes que nós. E tem pouca coisa, né, para vir de nova, por causa disso, né? Eu acho que a parte de desenvolvimento de químicos abaixou muito, porque é difícil você acertar, né? Encurta o ciclo, aumenta o custo, você começa a ficar não interessante. A Arista tem produtos para ferrugem? A Arista trabalha produtos de terceiros, né? Nós redistribuímos. Clorotamonil e outros. Mancozeb, esses tipos de produtos. São chamados multissítios. E temos as estrubirulinas que também tebuconazole, estão com problema de resistência. mas todas estão com problema de resistência. Agora, temos trabalhos, né, com misturas, temos trabalhos com biofungicidas e vamos ver. Como agrônomo, o que você diria que vai auxiliar o Brasil a alavancar essa posição de celeiro do mundo? Que tecnologia maravilhosa você acredita que vai acontecer? Fora a agricultura de precisão, o Big Data é um ajuste, mas o que você acha que vai acontecer nisso aí? O que eu vejo, né, numa percepção bastante
simplista, humilde, né? Mas a gente nota que tem produtores, né? A gente pode pegar a soja como exemplo, né? Produzindo lá 80 sacas, né? E a média é 50. Tem gente do milho fazendo 10 toneladas, a média é 6, né? Então, eu acho que o caminho nosso, né, é como elevar essa barra, porque tecnologia econômica já tem, sustentável já tem. Tem gente fazendo um trabalho bárbaro, com produtividades altas e mantendo o solo cada vez melhor para as futuras gerações. Então, aí, o que eu acho que tem duas coisas que o setor privado, o governo tem que se unir, é nesse propósito, né? Quase que de extensão rural, nas antigas, como é que chamavam no passado, que faziam as assistências técnicas, né? Revitalizar isso de modo a assegurar que a gente possa levar a barra, porque a tecnologia está aqui. O outro ponto que eu acho que é fundamental para a gente continuar na dianteira ou em uma boa posição é não deixar a pesquisa morrer, né? É assegurar que a gente tem os recursos, né? E isso a gente preocupa, a gente olhando algumas instituições, né? Sem citar nomes, mas em geral, né? Sob a ameaça, né? De não ter dinheiro, de não ter recurso, de não ter... E aí é política, né? Então, mas é tão... Porque não eles é nem fizeram... resultado de crise, é mais de questão de política mesmo. Acho que sim, porque fizeram coisas maravilhosas e tem que continuar fazendo. Então, assegurar isso, né, é importante. Na verdade, o governo deveria fazer um pouco o que as empresas privadas fazem, né? Ter uma agenda estratégica, pode ser de 5 anos, de 3 anos, não sei, ou de 10 anos. Reunir os maiores especialistas que nós temos aqui no Brasil e fazer uma agenda estratégica. Quais são as principais prioridades nossas? De liderança, o Roberto Rodrigues, nossos ministros, que tem que voltar. A gente não temos isso mais, né? Precisaria ter uma coisa nesse sentido, né? Porque aí sim você tem um rumo, você tem as prioridades, isso foi discutido e com certeza só aí já tinha 2 pontos, né? Que como assegurar que a pesquisa continue, não morra, como assegurar que a gente consiga levar o conhecimento que se tem a todas as partes, subir essa barra e aí vai, né? Agricultura sustentável, biológica. É isso, amigos. O portal DBO e a revista Agro DBO agradecem a preferência e até em breve, se Deus quiser.